Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Malaquias capítulo 2, versículos 15 e 16. Falar de casamento nos dias de hoje é uma tarefa muito difícil, pois um casamento, para ser durável e saudável, precisa de uma dedicação sábia e cristã, sem falar da manutenção que deve ser feita diariamente. Aproveite para assistir esse vídeo junto com seu cônjuge, se você puder. E se você estiver pensando em casar futuramente, você tem agora a chance de iniciar o seu casamento, o seu matrimônio com o pé direito. Pense no que eu vou dizer agora. Primeiro, o casamento deve ser pensado para durar toda a vida. Segundo, só duram a vida toda com muito esforço de ambos os lados. E terceiro, devemos ser sempre diretos e claros se quisermos que esse casamento dure toda a vida. E se você está gostando desse vídeo, aproveita para curtir nesse momento, se inscrever no canal para poder me ajudar e no final não se esqueça de compartilhar com mais pessoas para que elas também sejam abençoadas pela palavra. O caminho não é focar nos casamentos que não deram certo e nos problemas que levaram a isso, mas sim observar justamente aqueles que deram certo e buscar o caminho que eles percorreram para os levar a essa proeza nos dias atuais. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Primeira parte: casamentos duráveis demonstram presença equilibrada de amor e compromisso. Veja o que diz Marcos capítulo 10, versículos 7 e 8. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Gênesis 2:24 também fala o mesmo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Só o amor não sustenta uma relação, nem só o compromisso, mas a relação sempre dependerá dos dois. Por isso, muitos não se casam, pois eles temem o casamento e às vezes nem sabem o motivo. Essas 2 passagens bíblicas falam sobre o verdadeiro compromisso e tem 2 explicações para isso. Unir-se, primeiro, significa um elo forte que jamais será quebrado, e uma só carne, ela inclui a dimensão física e afetiva. Mas vamos encontrar aqui uma palavra ainda mais completa, lá em Efésios capítulo 5, versículos 31 ao 33, que diz: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, queridos. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Segunda parte do vídeo: casamentos duráveis pedem manutenção sistemática. Sem isso, eles ficam frágeis e vulneráveis. É preciso ter disposição e capacidade para lidar com os conflitos. Todos nós somos diferentes e fomos criados de forma diferente, mas demonstramos como vamos resolver os conflitos da forma como reagimos aos mesmos. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 ao 5 e depois o versículo 7. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores,
como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. E os maridos sempre devem se lembrar de Efésios capítulo 5, versículo 25, que diz o seguinte: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Lembrem-se sempre desse compromisso com sua esposa, amá-la como Cristo amou a igreja. Não esqueçam que a habilidade de lidar com mudanças serão necessárias e inevitáveis para ter um casamento durável. Todos somos pecadores e a vida a dois vai incluir erros, pecados e enganos, mas, de alguma forma, sempre vamos escolher no final se vamos perdoar, se vamos pedir perdão ou se vamos ficar em silêncio. Nesse momento que a direção de Deus se torna fundamental para prosseguir ou não. Terceira parte: casamentos duráveis recebem investimentos constantes, e não me refiro a joias, embora seja muito bom as receber. Eu falo sobre investimentos físicos, emocionais e espirituais. Expressões de carinho, com ou sem fim sexual, cuidar da higiene, da saúde, da aparência, usar corretamente as emoções do outro e oferecer a segurança que o outro precisa, são mais importantes do que vocês imaginam. Sem falar que sempre orar juntos e uns pelos outros ajuda a se aproximar de Deus como casal. Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Não sei se vocês repararam, mas eu não falei em nenhum momento a palavra divórcio. A ideia era essa mesmo, mostrar a vocês que para se ter um casamento durável, não precisamos ficar falando em separação, mas sim nas formas que as pessoas podem encontrar juntas de resolver os conflitos que todos têm em seus casamentos. E eu vou encerrar esse vídeo com a passagem de Malaquias, capítulo 2, versículo 15 e 16, que diz assim: não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Que Deus abençoe a vida de vocês, sejam abençoados em nome de Jesus. E não se esqueçam de uma coisa: vocês são mais fortes do que pensam.